Bom dia, pessoal. Bom dia, Raquel, Rodolfo, Felipe. Então ontem foram anunciadas as tarifas dos Estados Unidos, as tarifas recíprocas e também uma tarifa mínima para todos os parceiros comerciais. Mas vamos dar um passo atrás e voltar aí para diferenciar essas tarifas, porque nem toda tarifa é igual, né? Então, desde a posse de Trump, quando ele começou a falar aí que ia impor tarifas sobre produtos, sobre outros países e uma tarifa universal, a gente vê aí que existem três principais tipos, né, e que eles não têm o mesmo tipo de reação no mercado, eles não têm o mesmo objetivo de política econômica. O primeiro tipo de tarifa é aquele tipo de tarifa para negociação, ou seja, o Trump ele coloca uma tarifa bastante elevada que ele busca depois trazer os parceiros comerciais para a mesa para negociar e chegar a algum acordo. Esse tipo de tarifa normalmente ele é para influenciar a política econômica dos outros países ou política em geral de alguma outra coisa, como o caso de Canadá e México, sobre os quais o Trump impôs uma tarifa de 25%, chamou os dois para a mesa e colocou ali condições relacionadas a controle de fronteiras para evitar tráfico de drogas e imigração ilegal, para ele poder reduzir essa alíquota de 25% sobre os produtos importados desses países. O segundo tipo de tarifa é uma tarifa específica para proteger a indústria nacional americana em algum segmento específico. Aí se enquadram as tarifas sobre medicamentos, sobre aço, sobre semicondutores, partes de veículos, entre outros também. E o terceiro tipo de tarifa é a tarifa universal, que essa é uma tarifa que ele colocaria um mínimo para todos os países e que teria como objetivo principal a arrecadação, na tentativa de fazer os outros países pagarem pelo ajuste fiscal que o governo americano vai ter que fazer para renovar cortes de impostos no mês que vem, que é quando vence aquele pacote aprovado lá em 2017. Então, as tarifas de ontem, elas são um misto aí desses três tipos de tarifas, mais em particular da primeira e da terceira, porque se impõe um mínimo, a tarifa mínima, que é uma espécie de tarifa universal aí de 10%, e para parceiros comerciais aí específicos, então caso da China, Vietnã, Índia, entre outros países, uma alíquota adicional em cima desses acima desses 10%, e que foi calculada, curiosamente, não a partir da tributação que esses países exercem sobre bens americanos, e sim sobre o tamanho do déficit comercial que cada país tem com os Estados Unidos. Isso foi um fato curioso aí que a gente foi apurando ao longo da noite, a gente foi vendo um pouco mais de detalhes sobre como que essas tarifas foram feitas, né? Então, como é que essas tarifas vão funcionar? A partir de agora, abre-se uma janela para negociação. Então, os países podem retaliar ou sentar na mesa e conversar com os Estados Unidos, né? Então, é muito difícil na nossa avaliação que caia para baixo dos 10% nessa fase de negociação. Para que as tarifas universais, aí, mínimas, venham abaixo desses 10%, seria necessário gatilho de dentro dos próprios Estados Unidos. Então, alguma questão política mesmo, risco de recessão, inflação mais elevada, tudo isso poderiam ser gatilhos que fariam os próprios Estados Unidos abaixarem esse mínimo. Agora, a margem para negociação, ela vem nesses países que estão sofrendo com tarifas mais elevadas. E como que vai funcionar essas tarifas em relação ao que já existia de tarifas anteriormente, já tinha sido anunciado? Canadá e México ficam isentos dessas tarifas recíprocas, porque eles já têm outros acordos no paralelo, mas países como China, por exemplo, a China vai ter uma alíquota total de 54%, que são os 34% anunciados ontem, adicionados dos 20% que já estavam em vigor a partir de outras tarifações que o Trump promoveu. Então, essa alíquota de 54% vai ter margem para negociação ali em tudo que exceder os 10%, mas é claro, no caso específico da China, existe um objetivo político ali dos Estados Unidos em se protegerem a indústria local em relação ao avanço da China e realmente não perderem o posto de maior economia do mundo. Pensando em consequências econômicas das tarifas, os impactos eles vão se concentrar num primeiro momento em preços, então a inflação em 2025 deve sofrer um choque e ficar mais elevada, mas é um choque que está muito ligado à oferta. Então, o Federal Reserve, ainda bastante no escuro algumas semanas atrás, antes desse anúncio das tarifas, ele avaliava que esse choque na oferta ele seria uma coisa extemporânea do momento de agora, mas que depois não teria porquê, pelo lado da demanda, a inflação seguir muito elevada e ela voltaria a converger para as metas. Mas nesse cenário que eles traçaram 2 semanas atrás, quando foi feita a reunião do FOMC, ainda não tinha clareza sobre o tamanho total, o volume total dessas tarifas
e seu efeito sobre a economia, porque além do efeito evidente ali de uma tarifa adicional sobre preços, tem também a questão dos encadeamentos e as cadeias produtivas, que dependem de bens que vêm de toda parte do mundo, e muitas vezes mesmo um bem produzido nos Estados Unidos em sua fase final contou com recursos que vieram de outras regiões. Vale notar também que nessas tarifas anunciadas ontem existem algumas exceções, né, para não causar distorções adicionais. Então, alguns bens como aço, medicamentos, semicondutores, sobre os quais já haviam sido anunciadas tarifas, também veículos, peças de veículos, ouro, sobre isso não vai ter impostos adicionais, impostos recíprocos. A tarifa recíproca não vai valer sobre esse tipo de bens que foram listados pelo governo americano em uma nota adicional que foi lançada ontem. A parte da inflação, nós temos também efeitos sobre a atividade econômica. Com esse choque nos preços, o natural é que a atividade ajuste e aí a quantidade consumida, demandada pelos consumidores americanos, caia diante do choque de preços. E nesse cenário todo, que também machuca a confiança do consumidor, do empresário americano, confiança em geral ali, existe também uma alta no risco de recessão. A gente ainda não tem os números para quanto foi a expectativa do mercado, mas o natural é que a chance de uma recessão aumente, porque o pacote inteiro de tarifas veio ali perto do pior cenário que o mercado esperava. Então, ela surpreendeu para cima. Muito bom. Surpreendeu, como eu falei no início, né? Surpreendeu, acho que surpreendeu a todos, né? Então, acho que no início do dia a gente estava falando muito de será que, né, para que lado ele vai? A gente conversou muito isso, né? Tem algumas opções, como bem você colocou no início, e tava aquela dúvida se ele ia para o all-in, né? Se ele ia colocar mesmo essas tarifas recíprocas, para que lado ele ia. Então, de fato, acho que a abertura dos mercados revela que, por mais que a gente tenha aí alguns países como o Brasil, que pode ser não tão ruim no relativo, a reação de uma maneira generalizada tem sido bastante negativa, principalmente diante da expectativa de um crescimento econômico menor, né? Exato, os mercados, então, eles começam a precificar esse cenário ruim, é o que a gente tem visto na reação das bolsas no after ontem, na abertura hoje, e a gente mantém a nossa perspectiva negativa para mercados nos Estados Unidos diante desse risco adicional aí de desaceleração mais forte da economia americana, recessão, ainda temos que ver se vai ser o cenário base ou não, é muito difícil você antecipar esse tipo de coisa, especialmente sem entender qual que vai ser o efeito total sobre preço, sobre atividade, como que vão se desenrolar essas negociações todas, mas adicionalmente, além do risco aí para a inflação e para a atividade, existe também um risco aí relevante do fiscal, que ainda não temos uma clareza exata de quais vão ser as medidas tomadas pelo governo para promover o ajuste fiscal, se elas vão ser também desacelerar mais a economia ou algo do tipo. Então, resta saber aí quais vão ser os próximos passos do governo americano e para onde que vai. Essa economia ainda tem muita incerteza envolvida.